Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Estefânia Bueno, sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, terapia do esquema, também trabalho com a terapia EMDR e faço atendimentos individuais e de casais. Hoje é um dia muito especial porque estamos no Setembro Amarelo e nada melhor do que falar de um pilar que é muito importante para a saúde mental, que é a educação financeira. E tem um convidado muito especial, que é o Fábio, que também tem um canal no YouTube, só que já um canal já consolidado, muito bom. Na verdade, lá em casa todo mundo acompanha. Ontem nós falamos com ele e estávamos ouvindo o Fábio lá em casa. Um canal muito bom, eu recomendo, o professor Fábio Chius, o canal. E ele vai falar mais sobre isso. Mas a ideia é falar sobre um pilar que é gestão financeira, educação financeira, que eu vejo que é um pilar que traz muitas demandas nos atendimentos clínicos que eu realizo. Eu vejo que é uma grande fonte de estresse, de ansiedade, a falta de educação financeira. Então, eu vou deixar o tema com quem conhece, quem domina, que é o Fábio. Fábio, por favor, fala pra gente o que você pensa sobre isso, o que é educação financeira. Oi, Stefano, obrigado pelo convite aqui no canal. Olá a todos os inscritos aqui da Stefane. Olha, eu acho sempre muito pertinente a gente conversar, ligar esses assuntos, saúde mental com saúde financeira, saúde física com a saúde financeira. A gente sempre tem muita analogia para fazer, mas é uma coisa que eu repito muito nos conteúdos e falo sempre para a galera é que a saúde mental ela começa com a saúde do bolso, né? Ou vice-versa, mas elas estão sempre intimamente ligadas. Então, eu acho que o tema é extremamente pertinente, a gente precisa falar muito sobre isso, sim, para fazer. As duas coisas precisam andar muito bem, né. Sim, inclusive antes que eu me esqueça, nós estamos aqui num espaço tão lindo, gente. Olha só, Jeito Plena de Ser, um espaço muito bacana. Inclusive existe um podcast também, depois eu vou compartilhar com vocês. Não podemos esquecer também das parcerias. Fábio é uma excelente parceria aqui que eu estou fazendo, também esse espaço, então vamos apoiar, ok? Então, Fábio, o que é, na verdade, educação financeira de uma forma clara para que todos possam entender? Olha, educação financeira é você entender de fato o que é importante para a tua vida financeira de verdade, o que é riqueza para você, uma coisa que eu repito muito, né, e a partir disso você trabalhar em função disso de fato. Nós temos um problema talvez cultural de dar uma vazão muito grande para o olhar do outro, né. E isso às vezes contamina demais a nossa experiência aqui pela passagem, né. E eu Sim, acho que o financeiro, por ter essa ligação toda, tem essa importância muito grande. Então, a educação financeira parte, de a gente se entender, de fato, e ir construindo as coisas com uma escadinha. Não começa, ao meu ver, no investimento, como muita gente, né, quando vai falar de educação financeira, quando tem essa preocupação, joga a coisa já para o investimento. Eu acho que o investimento é o último degrau dessa conversa. A gente tem muita coisa antes, né. Eu costumo conversar com pilares, a partir de crenças, aonde a gente vai entendendo de fato, eh o que é esse cenário, o que é o dinheiro de fato. O slogan lá do canal é "Seja amigo do seu dinheiro", porque eu acho que essa relação é muito importante. Depois a gente vai para controles, depois vai para planejamento, para depois falar de investimento de fato, né. Então é importante ter essa ordem e esse entendimento. E é uma coisa totalmente escassa hoje no Brasil, né, a isso que eu educação ia te financeira é perguntar. O que muito você escassa. percebe a respeito do Brasil hoje? Como que é essa questão na nossa sociedade? Em que ponto estamos, né? O brasileiro tem pensado mais nisso? O Tem, que você tem. percebe? Tem pensado mais, tem se preocupado mais, porque hoje as redes sociais ajudam a levar todo e qualquer assunto de uma forma muito mais relevante, mas tem muita coisa para ser feito ainda. Apesar da gente conversar mais, a gente também tem um problema de filtro nessa história toda. Eu acho que todo mundo que começa a estudar mais um determinado assunto percebe isso, que rede social tá lá, todo mundo tá falando tudo, todo mundo tem voz lá, e às vezes algumas pessoas com menos experiência ou menos conteúdo tá lá gravando também, Sim. né, e com as mesmas possibilidades de alcançar todo mundo. Uhum.
Então é importante a gente se entender nesse sistema, assim, né? E saber o que que você vai buscar, onde que você vai buscar isso tudo, né? Uhum. E você, no teu trabalho, você trabalha, não tem só o canal, lógico, né? Já foi professor, você é educador financeiro, você faz mentorias, né? Que mais você faz? Eu acho que eu faço tudo que pedirem para mim fazer ligado à educação financeira que eu Não, faço. porque eu Tem olhei lá teu palestra. currículo, eu falei, se eu for falar o currículo do Fábio, vai levar o tempo todo Olha, do papo. não, é que na verdade a educação financeira me achou, a gente se encontrou num momento muito legal, eu costumo contar a história, se for para ir lá do comecinho também, para não se alongar muito, mas eu tive desde a infância os 2 cenários muito opostos, né. Legal. Eu tinha de tarde, quando eu estava em casa, dos meus vizinhos, era uma galera bem mais escassa, assim, né, era uma galera mais pobre e tal. E quando eu ia para o colégio de manhã, era daí um outro extremo, assim, era colégio particular, que mãe e pai queriam fazer um esforço danado, porque achavam que aquilo ali tinha que ser lá e tal, né, Sim. aí tinha desconto e coisa e tal. E eu estava lá, então era de manhã eu vi uma galera que falava que nas férias ia pra Disney e de tarde eu tinha que emprestar um tênis pra gente jogar bola, porque os colegas não tinham. Então eu vi esse mundo. Depois muita coisa foi acontecendo, as transformações das nossas famílias decorreram, um momento tem mais, outro momento tem menos, e tudo isso foi gerando certas crenças. Eu demorei para entender que o dinheiro precisa nos beneficiar. Durante muito tempo eu achei que tinha que guardar a todo custo para não faltar mais, porque o trauma de um momento de escassez foi muito grande num momento da vida. Então demorou para essa coisa acontecer. E quando eu encontrei, foi quando, eu casei, que a gente entrou num processo que eu falei: "Cara, precisamos, organizar isso aqui, senão não vai dar". A Sheila chegou e falou: "Você vai fazer faculdade?" Eu falei: "Mas a gente não tem dinheiro para pagar, mas a gente vai dar um jeito". Então a Sheila sempre foi muito do: "Nós vamos dar um jeito", e eu sempre achando que não tinha jeito nenhum, né, pra nada. E aí nessa foi virando um equilíbrio, sabe. Aham. Então eu fui aprendendo a gastar, a Sheila foi aprendendo a guardar e a gente junto foi construindo isso. E aí lá eu comecei a estudar muita coisa. O primeiro livro que eu peguei eu lembro ainda que ainda tenho ele, o livro do Mauro Halford chamado Investimentos. Eu comecei a me apaixonar por aquilo ali. E aí não parei nunca mais de estudar, assim, sabe. Então a gente tem uma ligação muito forte. Então tudo que for ligado à educação financeira e tal, eu faço. E até o próprio canal, acho que gera essa curiosidade, né, e também esse compromisso, né, que a gente tem realmente um compromisso. Quando eu pensei, assim, em fazer um canal, lógico, não era para ser um canal, assim, super técnico, né, eu quero uma linguagem, assim, mais acessível, uma coisa mais descontraída, mas falar de alguns temas exige uma responsabilidade, né, nós não podemos falar também de uma forma, negligente, irresponsável, né, Não, não é Fábio. exatamente, isso é É a muito vida importante. das pessoas, né. E eu, assim, quando eu comecei o canal, isso a vontade de falar de finanças para mais gente sempre existiu, desde 2009, 2010, quando eu fiz uma especialização nessa área e me senti um pouco mais seguro para falar, sabe, digamos assim. Mas demorou muito tempo, eu era de uma época que: "Ah, será que eu faço um blog? Será que eu faço sei o quê?" E eu nessa enfim. E o canal surgiu logo ali naquela pandemia que a gente teve em 2020, que eu acho que gerou muita reflexão em muita gente, e eu fui apanhado por um sentimento que eu acho que todo pai e mãe tem, que fala: "Cara, e se eu faltar amanhã?". E aí eu comecei a pensar assim: "Cara, a gente estava vendo muita coisa estranha, era um momento de, né, de bastante introspecção, acho, para o mundo inteiro, e eu pensando: "Cara, se eu faltar amanhã, tudo isso que eu estudei, eu não vou conseguir passar para o meu filho", porque meu filho tinha 8 anos na época, ele não entendia ainda de fato, né. Hoje é meu sócio, está lá atrás, depois daquela câmera ali. E aí, eu pensei: "Cara, eu vou começar a gravar então para ele", porque se antes eu não tinha, eu ficava me enrolando para começar a fazer alguma coisa logo, eu falei: "Cara, então eu vou começar a fazer isso aqui e vou gravar para ele". E isso foi, um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, daí a gente começa a entrar naquele mundo e eu sempre falando: "Cara", sempre a visão foi: "Vou deixar um negócio para ele". Agora recentemente esse ano passou a ser meu meu sócio, produtor, meu editor e tal, tá me ajudando muito, e eu Que acho que é legal. mais uma forma de estar junto. Então, assim, o canal sempre teve esse carinho
para um filho, sabe? Então, assim, Aham. eu sempre gravei pensando assim, eu falei, a prioridade era eu quero que um dia, se for necessário, que o Guto assista e ele aprenda isso. Então, assim, o carinho que eu faço é dessa forma no vídeo, sabe? Então essa é a responsabilidade que eu acho Que que eu bacana. procuro colocar lá. O canal que eu tô começando agora também tem essa ideia de alguma forma, contribuir, porque eu atendo na clínica e é limitado o alcance. E eu considero a saúde mental uma coisa tão importante que precisa chegar para mais pessoas. Muito. Nem todo mundo tem acesso à clínica, né? É. Ainda é uma coisa que tem um custo alto. Então, o YouTube possibilita, né, que a gente consiga chegar para mais pessoas, Perfeito. né? Dá. Mas assim, aproveitando que você falou do teu filho, tem uma coisa assim que eu tenho curiosidade. Quando é o momento de começar a aprender Boa. educação financeira? Porque, ao meu ver, teria que ter até na escola, O né, melhor educação momento financeira. o melhor momento é ontem. O segundo melhor momento é hoje. Sim. Só isso. Sabe? Não tem. Qualquer coisa que você Começa. imagina, tem que começar tudo, tem que começar o canal, tem que Sim. começar a fazer as coisas, tem que começar. Não tem outra saída. Aham. A criança, e aí eu não quero entrar, essa esfera é muito mais tua, mas a criança, pela experiência de pai, eu posso falar, Sim. eles começam a entender as coisas desde sempre, Aham. desde que acho que a criança tá olhando a mãe e o pai pela primeira vez, sorrindo, ele tá tendo uma interação e ele já tá aprendendo alguma coisa ali. Aham. E o comportamento financeiro dos pais vai se refletir nos filhos, Sim. entendeu? E Eu criei você um monstro. ganhou o monstro. Ele é um monstrinho. Ele já Monstrinho tem do bem, né, que ele eu é já um conheço ele. ele tá ele tem já foi porque, assim, eu acho que, assim, é que eu sinto uma obrigação muito grande, eu me cobro muito por ter o canal, por ter criado esse compromisso, eu me cobro muito mais também, Sim. né. Eu entendo esse lado também, não é que eu faço melhor, é que eu me Aham. cobro muito, né, pra fazer dessa maneira. Mas é isso, a criança ela vai aprendendo, e eu acho que sim, desde sempre, Aham. e falta isso e não tem nas escolas, e nós não devemos esperar que a escola faça isso, apesar de aparecer alguns movimentos assim, Sim. a gente já dei palestra aqui, inclusive aqui em Maravilha, já dei palestra para o pessoal da rede de ensino, da rede Aham. municipal, porque vão implantar e tal, mas tudo que a gente vê, não é aqui, é qualquer lugar que a gente vê, é sempre um negócio assim, uma matéria extra, vamos Sim. encaixar com matemática, vamos, sabe, Mas não não a devida não importância que tem, tem, não. né. E eu acho, na minha opinião, olhando o cenário todo que a gente vive, que é muito difícil de acontecer isso no médio prazo. Sim. Assim, a mudança ela não vai ainda ser curricular, então isso não Sim. vai resolver. Tem A que mudança ela começar vai em ter que ser casa. cultural, vai ter que ser em Uhum. casa, tem um monte de coisa ali. Então, a gente ainda sabe por quê, Stefania? Eu tenho assim para mim, tanto Estado, eu falo nível de governos e tal, quanto mercado propriamente, Sim. não há interesse em ter uma população, uma sociedade, educada financeiramente, Entendi. inteligente financeiramente. Por que que eu digo isso? E aí, no que a gente vai pautar? Estado, e aí por experiências que o brasileiro tem com os seus governos, e aqui não é de esquerda ou direita, é seus governos, é tudo que Sim, aparece ali, Brasil. Brasil. O que aparecer, uma sociedade inteligente financeiramente vai saber que Vai não, vai questionar. questionar. Ele sabe que não existe o gratuito, sabe. A pessoa que está educada financeiramente, ele sabe que as coisas não existe gratuito, ele sabe que, o que que tem que ser feito com o imposto, ele Sim. sabe que da onde está saindo tudo aquilo ali, sabe. Sim. Ele olha para o seu holerite e ele entende que ali está sendo descontado um negócio que às vezes, Então, muitas vezes é permeia absurdo. tudo isso, Exato, então né. assim, não vai querer. E o mercado, ele também tem uma dificuldade de querer isso propriamente, porque como é que você vende para uma pessoa é muito mais fácil vender para uma pessoa que não está preparada, educada, né, não Sim. está financeiramente educada. Aham. Se eu falar: "Ah, mas isso aqui eu acho que está caro". "Ah, mas você pode parcelar". Então, Sim. pô, continua o mesmo preço, vai Sim. até aumentar e tal. Então coisas assim que, o mercado não quer, o Estado não Sim. quer, vai partir de quem? Tem que partir da própria pessoa. E aí que tá, e quando que a gente descobre que precisa pensar nisso? Quando você vai lá para você ter o primeiro emprego, quando você pega o teu primeiro salário na mão, você fala: "Ué, e agora eu faço o quê?". Uhum. Então assim, vai ter que é legal que comece em casa e que a Sim. partir disso se evolua para E outro você cenário. tem, assim, dicas, assim, lógico, você deve ter inúmeras dicas, mas assim,
para começar em casa, vamos supor, com a criança, com o adolescente, você tem algumas dicas, assim, básicas Começa para que por as si, pessoas começa por ti. Você não dá exemplo que você não ensina uma coisa que você não sabe. Não tem como. então é como em todas as Não, outras exato. áreas, né, o É, não exemplo, a tem como. modelagem. Perfeito, não tem como você chegar lá e falar assim: "Ó, filhão, você precisa comer melhor, tá? Pai e a mãe vão continuar aqui no hambúrguer e tal, e tu come uma salada", e não faz É, sentido, realmente. entendeu? Não faz sentido eu falar para o meu filho, falar: "Olha, você vai ter uma mesada agora e tal". Sim, Porque o raciocínio é muito teoricamente, parecido das teo outras coisas, né. muito, muito, a gente liga o Você tempo não pode todo. fumar, mas está fumando, você A não gente pode liga beber, mas está bebendo. exatamente, a gente Uhum. liga isso o tempo todo, então vai precisar começar por si. Então você aprendeu, beleza, agora você consegue passar isso pra frente, Sim. né. Mas Uhum. é por isso, você tá vendo quanto tempo talvez demore pra gente Sim, chegar num cenário que sim. é bem complexo. É. Eu tive uma experiência, desculpa, mas eu tive uma experiência que eu acho que fala muito sobre isso, de dar aula, de dar curso para adolescentes, Sim. né. A escola chegou lá: "Nós vamos fazer um negócio, uma matéria extra aqui e tal", eu fui lá. Sinceramente, foi um projeto, assim, que não deu certo pra mim. Eu dei algumas aulas e eu falei: "Cara, não dá". Não dá porque eu ia lá e eu falava determinadas coisas, eu vou dar um exemplo Uhum. bem básico que dá pra entender tudo. Eu falava lá: "Gente, poupança não dá mais, tá? Beleza? Tá. Ok", todo mundo entendia. Ok, todo mundo entendeu, beleza. Eles iam pra casa semana seguinte e falavam: "É, mas o meu pai, ele falou que vai manter o dinheiro dele na poupança mesmo, porque ele dele". E aí tem um detalhe, a gente não tá falando, isso é importante colocar, a gente não tá falando de: "Ah, mas o pobre pensa assim, o rico é diferente", não. Uhum. A gente tá falando de, muitas vezes, famílias bem abastadas, Aham. que tá lá investindo totalmente errado, ou fazendo uma coisa totalmente fora desse contexto. Então como que eu chego lá depois e falo para o adolescente, né, que o pai dele, que tem muito mais coisa que esse professor aí, tá aí para falar esse negócio, Sim. o pai dele que tá certo. E eu concordo que eu acho que realmente crianças e adolescentes têm que se espelhar nos pais mesmo, não tem Aham. o que fazer, como é esse é o caminho, né. E aí é esse exemplo que vai ser dado. Então, É. aí eu sinceramente, assim, a palavra mais correta, acho que eu desisti ali desse, sabe, depois daquilo, se me chamaram às vezes algumas outras vezes, eu falei: "Cara, não é a minha praia, não é a minha praia". Eu acho muito importante, eu sou o que primeiro levanta a bandeira que tem que acontecer assim, na escola do Guto eu participo muito, eu tô lá, sabe, mas eu acho que não sou eu que vou lá dar aula, eu posso ajudar nesse processo, mas não Sim, lá dentro, sabe, sim. dando aula ou dando curso para adolescente. Eu gosto de falar com o adulto, aquele que já tem Uhum. sabe. É o teu público. E você percebe, assim, as diferentes situações, você poderia compartilhar um pouquinho? Por exemplo, pode ter uma pessoa que tem uma renda até alta, mas ela não consegue investir. Ou tem a pessoa, por exemplo, que tem uma renda que não é tão alta, às vezes mais baixa, mas ela até consegue fazer, como que funciona isso? O que que você percebe? Olha, não vejo diferença por Uhum. classes, assim, Sim, sabe, não vejo. Vejo gente que ganha muito e que tem uma vida totalmente bagunçada sim. financeiramente, e aí dá exemplo, assim, que às vezes é meio fora da realidade. O que acontece? Já vi, orçamentos do tipo assim, eh, ela ganha 60.000, ele ganha 40.000, sabe, coisa assim, dá 100 conto por mês, e aí ter 3 carros financiados, sabe, aluguel num apartamento, umas coisas assim que você fala: "Qual é o sentido ter 3 carros financiados?", sabe, assim, umas coisas que financeiramente falando, isso é importante, né, isso não são regras. Sim. E aí isso é muito importante colocar, cada pessoa tem uma situação diferente. Mas são coisas que a gente vê que, pô, não precisava. Uhum. E, por outro lado, e também aí a gente vê às vezes o pessoal aí classe D e E, por exemplo, que é mais baixa renda, que daí é outro tipo de dificuldade, né, que aí às vezes é aquela dificuldade de ter que fazer mais renda, de ver por onde vai fazer, e aí tem casos e casos, né, é muito relativo, mas isso não se diferencia por renda não. Eu tenho inclusive alguns números que eu achei interessante que eu estava separando essa semana. Sim, Terça-feira eu vou estar numa palestra onde eu vou estar falando sobre saúde financeira dentro da segurança do trabalho. sim. Então, separei alguns dados lá e aqui, por exemplo, diz o seguinte, ó, o estresse não muda muito entre classes sociais, ele varia entre 45 e 52% no nível de estresse. O 45 sim, é das classes mais abastadas, né, Uhum.
e 52% nas mais baixa renda, assim. Então, você percebe, não é um número muito Sim. grande. Então, o nível de estresse, né, e essa coisa da saúde mental, que aí é uma coisa muito mais é afetada em todas as Sim. camadas, assim, Eu não tem eu muito eu te perguntei justamente por isso, porque eu percebo que algumas pessoas até ganham muito bem, Uhum. mas, nem todas, têm essa educação financeira, É. né. Às vezes são pessoas mais impulsivas, né, tem isso também, mais E hoje ansiosas. você vê muito mais isso até do que eu vejo isso mais de bastidor, mas você vê isso mais na realidade. A gente tem hoje esse cenário das bets, de jogos e tal, Uhum, que a gente tá virando um problema social enorme, né, uhum, a gente tá vendo hoje o mercado, o dinheiro fluir para essas empresas aí, né, sair de a gente fazendo empréstimo, gente roubando empresas, às vezes. afetando realmente. Muito, social como um todo, assim, Sim. tá bem grave isso, né. Uhum, Então, cara, são coisas que a gente vai precisar, né, a saúde mental precisa estar muito em dia sim. para conseguir vencer tudo isso, né, vencer esses vícios, esse problema. Eu falei antes ali, saúde mental para mim, né, ela começa no bolso, você vai ter Aham, que estar equilibrado, pra você conseguir uma estabilidade legal, assim, você vai precisar equilibrar tudo isso de alguma maneira, você vai ter que aham, encontrar o teu jeito para fazer isso. E de novo, é o teu jeito, tá. sim. Finanças é legal a gente pensar sempre, eu costumo falar o seguinte, ele não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Uhum, Muita gente vem com um papo assim, e a pergunta mais comum que eu ouço: "O "Que que tá legal para investir?". Não existe o que que tá legal para investir, uhum, sabe. A gente tem, o mercado ele tem todo tipo de investimento. E aí eu não sei se a pessoa qual é o nível de tolerância que você tem ao risco. Se eu pegar uma pessoa, por exemplo, que me fala assim: "Ah, perdi muito dinheiro no jogo já", e ele vem perguntar o que que tá bom para investir, eu falo: "Cara, uhum, qualquer coisa que não seja aposta já tá ótimo, você já tá ganhando, você já sim. tá progredindo, sabe". Então Uhum, depende muito do que você faz, da tua reserva, teu nível de aversão ao risco, não é uma coisa do mercado, o que que o mercado tem para uhum. oferecer. Eu até achei interessante, antes daqui nós estávamos conversando e você até falou a respeito da poupança, né, que tem aquela questão, a poupança não é mais um bom investimento, mas você deu um exemplo interessante de um contexto familiar, né, que tem uma situação X ali, que a poupança seria até uma redução de danos, Claro, né. Você mas não pode tem falar um problema. pouquinho mais sobre Não, isso? assim, são pessoas eu já vi casos assim, da pessoa ter exatamente isso, essa propensão, esse negócio de apostar mais e Aham, tal, e para uma pessoa dessa, uma poupança seria uma maravilha. Se a sim. pessoa tivesse regularidade, Uhum. né, se ela tem regularidade para fazer aquilo ali, tá excelente Ou que ela faça. seja, depende muito do contexto mesmo Muito, da que a muito, pessoa está, muito, né. exatamente. É engraçado, assim, que não dá para generalizar nada, né. Tudo, assim, até na própria terapia, na psicologia, nós precisamos realmente, assim, olhar para o ser humano de uma forma muito, assim, individual, detalhada, porque cada pessoa funciona de uma forma. Exato. É um universo ali, né. É, é. Então também tem os contextos diferentes, né, que você É. deve lidar. É assim, ó, é igual, eu gosto muito da analogia, assim, a comparação com atividade física, Aham, né. Um dia você acordou cansado e você percebeu que você precisa fazer atividade física, sim. pronto, então vamos pra academia, aí a Sheila vai dar risada se ela ouvir isso, aí compra luva, compra tênis, compra isso, compra aquele outro, vai malhar, e aí vira uma paranoia e tem que ir comprar uns suplementos, uns negócios. É esse cara que daqui a pouco, um dia ele achou que não tinha mais que, sabe, e que estava ruim a vida financeira, e daí agora ações e bitcoins, não se começa assim. Você Como você começa por começa? uma caminhada, você tá entendendo? Você começa por uma caminhada, vai dar uma volta na quadra, entendeu? E aí no outro dia você faz 2 quadras, Aham, e assim você vai indo, sabe? E é isso que vai te ajudar a criar o hábito, sim. né? Então você vai Então se funciona dessa forma nas finanças claro, também. claro. Então assim, ó, você nunca guardou dinheiro, você vai guardar, você não tem que sair: "Ah, vou pegar então meu patrimônio, tudo que eu guardo aqui e vou lá comprar ações, vou comprar em bitcoin, ou comprar em qualquer". Não, calma. Aham, Ah, então é fundo imobiliário então, né, cada vez a pessoa vai lá, depende do feed do Instagram dela, é o que ela vê mais, né. aham.
Aham, Então, ela acaba, às vezes, cai alguém lá que tá lá falando em fundo imobiliário, ele acha, aham, então é isso mesmo, então é fundo imobiliário, porque eu não sei o quê. Ah, então, sim, não, cara, pega ali uma quantidade de dinheiro que você consegue perder, uhum, sabe, como se fosse talvez o primeiro passo, né, se fosse o primeiro passo mesmo, pega uma quantidade que você consegue, que você aceita perder. sim, Sei lá, eu tô falando mesmo muito pouco talvez, é que a gente sabe que talvez tenha pessoas que estão ouvindo e a amplitude de valores é muito grande, mas eu aham, tô falando mesmo que hoje você consegue investir a partir de R$ 5. sim, R$ 5. uhum, Então você aceita perder R$ 5? Tipo, você vai comprar um livro, que é ótimo, é um excelente investimento também, você vai pagar lá 50, R$ 60, beleza, é o dinheiro que foi, e agora? Mas o aprendizado do livro, você entendeu? sim, Então, tem um pega valor. R$ 50 então, por exemplo, e compra isso numa ação, ou coloca isso num CDB, e vai Aham, lá e fica olhando, e espera. Colocou lá, beleza, tá lá o dinheiro, ok. sim, E não pega aquilo ali, não coloca lá esperando que mês que vem, então eu vou tirar, não coloca lá pensando que, sabe, é legal você ter uma visão, claro que também, se a gente for estudar tudo ali, tem que ter um planejamento depois, tem outros passos, né, o que sim, que você vai fazer com esse dinheiro? Precisa de propósito para a coisa acontecer. Mas vai lá com um pouquinho e fica olhando ele se mexer, sabe. Eu tive essa experiência, por exemplo, com meu filho, que desde sempre ali, desde seus 8 anos, quando começou com a mesada dele, ele já tinha a conta dele e tal, com muito cedo ele já viu, já teve uma experiência com imposto, 9, 10 anos ele vendo dinheiro. Por que que saiu isso aqui?" Falei: "Isso é imposto". Ele foi se percebendo e foi entendendo, por exemplo, que ações não é um negócio para ele agora. Porque ele foi lá, ele colocou dinheiro em ações e ele olhava, cada vez que ele olhava para aquilo ali, ele se frustrava, porque: "Ah, agora caiu, agora subiu, agora caiu, agora subiu". Então isso virava uma frustração, uma montanha-russa que para ele não estava legal. sim, E eu falei: "Cara, esquece isso aí, vende essas ações aí, o que que você quer? O que que você gostou mais? Ah, eu gosto aqui ó, de CDB aqui, da caixinha do Nubank, eu gostei disso aqui". Então bota o dinheiro na caixinha do Nubank. uhum, Beleza, tal. Vai ter um outro momento que ele vai falar: "Puxa, essa caixinha não está rendendo direito, eu quero uhum, mais". Ou o momento que ele tiver um planejamento, um momento que talvez ele olhe para falar assim: "Não, eu preciso pensar numa aposentadoria", sabe. sim, E aí vai ser o momento que ele talvez vai falar de ações, vai falar de alguma outra coisa e vai entender isso. Então eu acho que todo mundo precisa entender qual é o seu momento ali para fazer isso. aham. E o que que você pode trazer, assim, Fábio, sobre a questão da ansiedade financeira? O que que você percebe no teu trabalho? Olha, Como que tá o panorama disso? naquele mesmo levantamento que eu estava fazendo lá para conversar na palestra, tinha um dado interessante que 7 em 10 apresenta, aí depende, claro, depende da pesquisa, né. Tem uma pesquisa do Serasa que fala que 84% dos entrevistados, mostraram apresentaram sinais de ansiedade financeira, outro fala que é de 7 em 10, mas eu acho que é um negócio muito comum, é muito fácil da gente entender de fato, por quê? Porque para a maioria das pessoas é para a maioria, eu acho que para 100% das pessoas é um assunto muito importante, para a maioria ainda é um assunto desconhecido, Sim, né. Se você não tem uma relação legal com o teu dinheiro, como é que você paga a conta, como é que você paga remédio, como é que você compra comida, como é que você paga a escola dos seus filhos, como é que você cria segurança para você e para os teus, para quem está em volta. Cara, é o básico do básico. sim, O dinheiro é o basicão, apesar de a gente crescer numa cultura, né, aonde, a escassez é vista como uma virtude. No Brasil, a escassez é uma virtude, tanto é uma virtude que sinônimo de pobreza aqui é humildade, né, então, uma família humilde, quando você vai se referir a uma pessoa que não tem dinheiro, não tem posse, alguma coisa assim, se fala que é humilde, quer dizer, a gente tem isso, né. aham, Então é muito difícil virar essa chave, né, a gente cresce nesse cenário aonde as pessoas vão vendo que não é legal ter dinheiro, culturalmente falando, não é bom, não é bom. "Ah, você tem dinheiro", aí as pessoas brigam, as pessoas estão contigo por causa de interesse, a pessoa cara, tudo isso são crenças, são fantasias, sim. são falácias que são criadas, narrativas que são criadas, que no fundo não tem nada de prático, não tem nenhuma realidade envolvida naquilo Eu ali. vejo, assim, muitos brasileiros, com a sensação de vulnerabilidade. Eu, pelo menos, assim, eu não lembro, desde a infância, eu não lembro de um momento
que eu não tenha ouvido no Brasil a questão da economia instável, teve épocas que era muito desemprego, então sempre eu, durante a minha vida, sempre ouvindo notícias que se relacionam à instabilidade. Isso É, gera o muita ansiedade, muita vulnerabilidade no brasileiro. Brasil não é Acho que é um grande motivo de estresse para o muito, brasileiro, muito. A né? gente realmente, como se fala, o Brasil não é para amadores, né? Sim, não. Realmente, principalmente na questão econômica e financeira, a gente, realmente quando não tem um problema tem outro, mas sempre a gente vai ter isso, tá? É, Então assim, não dá para esperar muita coisa não. Época da eleição, sempre é uma bagunça o cenário sim. econômico, porque a galera chega e fala: "Ah, mas aí se fulano ganhar, se fulano". Cara, a tua carteira de investimentos, ela tem que estar protegida. Uhum. Se você acha que o Brasil nunca vai ter um governo de esquerda ou nunca vai ter um governo de direita e vai querer investir baseado nisso, você está muito errado, vai Foi ter filme. uma outra situação, vai ter uma outra coisa, vai ter um outro Sim, problema. Então a gente precisa se defender disso, sabe. sim. Então para o brasileiro é um pouco diferente, assim, essa questão também de, Uhum. precisa ter uma dose extra de cuidado na hora de investir. Sim. Muitas vezes qualquer deslize ali, usando um pouco mais o economês, assim, mas é muito fácil de você perder para um CDI, que é uma coisa muito básica, que é deixar dinheiro parado lá e aquilo vai dar tudo certo, né, vai dar um Aham. determinado valor. E às vezes fica mexendo: "Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquele outro, fazer isso, aquele outro", e quando você vê numa média, passado 2, 3 anos, você está perdendo para aquele negócio que, sabe, não era para você se Sim. incomodar. Aqui é assim, É. você não está acostumado com isso. Tem uma outra coisa que eu percebo também, que às vezes a ansiedade é tão grande, o desconforto é tão grande de olhar para essa parte financeira, que a pessoa não olha. Não quer olhar. Tão desconfortável que a pessoa Perfeito. não consegue fazer uma planilha de gastos, ela não consegue encarar o cartão de crédito dela, ela tem uma ansiedade, tem pessoas que chegam a ter pânico, porque aí a pessoa vai jogando para frente, a situação vai ficando cada vez pior, né, até na terapia a gente tem que ir aos pouquinhos, assim, né, porque senão a pessoa vai Claro. procrastinando mesmo, ela não Uhum. quer lidar com aquilo, é muito É. desconfortável, né. Daqueles números lá que eu estava levantando essa semana, apareceu também outro lá falando assim, ó, 65% das pessoas, dos entrevistados, diz que esconde as suas dificuldades financeiras. 65%. Você vê, todo mundo entende que gera ansiedade financeira, Sim. que gera problemas, né, que vai ter um impacto mental. 65% esconde. Aham. 59%, praticamente 60, não possui uma reserva financeira. Sim. Quer dizer, para onde que a gente vai? É claro que o cenário vai ficar meio catastrófico ali, porque, Aham. cara, a gente tá vendo, os números estão mostrando isso daí, sabe. E tem muito isso daí, querem esconder. Meu, 65, 2/3 a cada 3 pessoas com problema financeiro, 2 estão escondendo isso. E quando a gente fala Lembro. de esconder, é esconder de familiar, é esconder Isso. não fala para os amigos, não fala nada. E quando você não fala, e quando você não externa isso, você é cobrado por aquilo que você está mostrando. A gente é cobrado por aquilo que nós apresentamos. Então, se eu não apresento problema financeiro, Sim. meus amigos vão continuar me convidando para festas, que eu talvez não deveria ir, dependendo do momento, não tem que ir. Está num momento de emergência, está num momento de recuperação, não é para ir para festa. Não tem, aí também tem um outro lado que às vezes as pessoas querem fantasiar, querem romantizar algumas coisas, não tem romantismo nisso. Quando você precisa recuperar alguma coisa, você precisa recuperar. Se você está com um problema de saúde, você não tem que comer doce, você não tem que comer doce. "Ai, mas o doce me deixa feliz". Meu anjo, vai morrer feliz É. então, vai falir feliz, porque não Mas dá. eu sinto que esse é um grande ponto, assim, né, não vou falar do Brasil, porque, né, cada Como ser humano, cultura né. é do ser É, humano, mas uhum. assim, olhando aqui pra gente, né, esse é um grande ponto, porque eu vejo, assim, que, as pessoas, conforme elas vão passando por dificuldades, elas têm um mecanismo de recompensa, né, então, assim, elas se presenteiam. Uhum. Se permitem fazer coisas, É né, importante. e isso vai virando uma bola de neve, né. É importante fazer Uma isso. falta de autocontrole, né, de É, abrir mão das coisas. mas é importante, só que isso tem que ser feito de forma saudável, Sim, tá. Olha só, eu costumo um negócio que eu vi uma vez que eu achei muito legal, me ajudou demais, assim, a falar sobre isso. Você divide o teu orçamento em 4 coisas, tá. certo. As coisas que você precisa,
as coisas que você gosta, as coisas que você quer e as coisas que você ama. Beleza? O que que eu preciso? Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso pagar a conta de água, luz, beleza? Ok, basicão, isso eu preciso. O que que eu gosto? Às vezes serviços, sei lá, eu gosto de festa, eu gosto de alguns mimos, eu gosto de uns passeios assim, sabe? Eu gosto de viajar. O que que eu quero? Eu quero uma roupa nova, eu quero um telefone novo, eu quero uma viagem internacional, eu quero um monte de coisa. O que que eu amo? Cara, e eu tô falando sempre exemplos muito superficiais, né? É uma coisa que cada um tem que fazer o seu desenho. O que que eu amo, de fato, sabe? Eu amo estar com a minha família, eu amo tranquilidade, eu amo paz, olha só, sabe? Agora vamos quantificar tudo isso, vamos falar disso financeiramente. O preço das coisas que você ama são muito maiores do que todo o resto. Você ter paz é muito caro, paz financeira é caro, porque paz financeira demanda você ter dinheiro suficiente para não ter emergências que vão te tirar teu sono, você conseguir dormir à noite, você ter paz com a tua família, você conseguir, estar com teus filhos, então tudo isso é caro, Aham. porque talvez demande até de você ter que reduzir a tua carga de trabalho, e para reduzir a tua carga de trabalho isso também tem um preço. Então olha que as coisas que a gente ama são muito mais caras, e as coisas que são muito mais caras demandam muito mais planejamento. Sim, Tá, beleza, entendemos toda essa sim. lógica. Então eu vou precisar me planejar para ter as coisas que eu amo de fato. E você precisa viver isso também no meio do caminho, não é só depois que você vai estar velho, você vai viver isso no meio do caminho. Ok, não tem problema nenhum, mas você precisa estar preparado para isso. E o que que acontece no meio do caminho? Como essas coisas são mais caras e demandam mais planejamento, elas normalmente estão mais longe. E como elas estão mais longe, elas ficam mais difíceis de eu pegar nelas, elas estão muito mais longe. É mais fácil eu me suprir e eu ver essa minha felicidade e tal, num mimo imediatista, num iFood, que é mais um delivery, mais um delivery. "Ah, um celular novo, dá para comprar? Não, vou parcelar e tal". Só que cada vez que você dá vazão para isso daí, você vai jogar as coisas que você ama mais para frente ainda, Sim, tá entendendo? E assim, claro que, de novo, eu falei que a gente tem que dividir o orçamento nessas 4 coisas. Você tem que separar nisso tudo, tá? Não quer dizer que você não vai buscar as coisas que você quer e que você gosta, mas você precisa ter um controle desse orçamento. Então, normalmente a gente fala de números, mas isso é uma realidade, pelo amor de Deus, isso é muito relativo, mas de uma forma muito geral, o teu orçamento não pode passar de 50% para as coisas que você precisa. Se passar disso, pode buscar renda extra se você não conseguir diminuir. Porque senão você vai estar, a tua vida é um indicador lá, é um exame que saiu lá que está falando, né, que isso aqui não tá legal. mas Fábio, você percebe, às vezes, vamos supor, a pessoa não consegue ter o que ela precisa para isso, e ao invés dela desenvolver um autocontrole e se organizar, ela vai trabalhar mais e mais e mais, e dali a Total. pouco ela não tem mais contato com a família, ela não tem mais lazer, ela não tem hobby, ela não cuida de outros pilares da vida que vão dar um equilíbrio emocional, saúde mental. Então, isso leva para uma questão muito complicada. Então, o que que você poderia sugerir para isso? A pessoa não entrar nisso, ela resolver de outra forma. Esse exercício muito simples, Uhum. tá? Você pega papel e caneta e você vai escrever o que que você precisa, o que que você gosta, o que que você quer e o que que você ama. As tuas decisões financeiras, elas precisam ser baseadas nas coisas que você ama. É Uhum. prioridade na tua vida, toda decisão financeira, ela tem que ter como prioridade as coisas que você ama. Mas aí Se a você está pessoa, comprando alguma coisa que está atrapalhando as coisas que você ama, talvez você esteja fazendo né? uma compra errada. Sim. Parece meio óbvio o que eu estou falando, mas lá na prática não é, né? Mas o que eu vejo muito as pessoas assim, não, mas eu quero tudo isso, né? Não quero abrir mão. Uhum. E aí elas se sobrecarregam, elas vão, né, entrando assim nessa coisa de várias rendas, de trabalhar demais. Mas é por que isso? A pessoa precisa se perguntar, ela está fazendo isso por ela? Uhum. É por ela? Ela viu aonde que ela precisa ter, sei lá, do que a gente está falando, do celular, de uma roupa, aonde que ela viu que a felicidade dela depende daquilo ali? Aonde, que lugar que ela está vendo isso daí? É o vizinho dela que está cobrando ou é o Instagram? Porque não é dela, não parte de dentro. A gente não é natural do ser humano
se apegar a um equipamento, por exemplo. Eu falar que eu preciso ter esse celular. Não, pelo amor de Deus, tem outras coisas aí, né? É muito fácil de olhar. Você quer representatividade, você quer uma exposição, você quer alguma outra. É isso que a gente está querendo, de fato. Mas por isso que é, é, é preciso se olhar, e é duro isso, essa conversa é muito dura de se ter. A pessoa ela vai resistir, vai ser muito mais fácil ela olhar para alguém e ela escutar alguém que está falando assim: "Não, você precisa sim continuar comprando as coisas que você quer para você ser feliz", do que ouvir um cara que está chegando e fala: "Cara, para, se concentra mais naquilo que você quer de fato", sabe. Porque às vezes isso é muito mais difícil de fazer. Mas eu acho sinceramente, se você for analisar, a maioria das pessoas que estão fazendo isso daí, e a gente pega, por exemplo, me veio na mente médicos que têm a possibilidade de fazer outro plantão, e outro plantão, e outro plantão, e fazer uma renda cada vez maior, maior, maior. Às vezes eles estão lá vivendo numa corrida dos ratos, né, que estão girando ali no negócio, que é aquela brincadeira, o cara sai com o carro de manhã para ir para o trabalho para ter dinheiro para pagar o financiamento do carro. Quer dizer, se tu ficar em casa, tá no mesmo zero a zero. Então assim, é de entender o que que você está fazendo contigo, com a tua saúde. Eu acho que talvez a tua saúde mental primeiro, vai ser uma coisa muito mais tua do que minha, né. Aham. Vai ter que organizar isso, ver o que que você É. quer fazer. Essa é a maior prova que realmente, assim, os temas saúde mental e educação financeira andam realmente, assim, de mãos dadas, Muito, né. exato. Tem muita ligação aí, uma coisa meio que não vai funcionar sem a outra, né. Não, acho que não, Você de jeito nenhum. percebe? Muito, muito, muito. Você não vai encontrar, é muito difícil você encontrar uma pessoa estável emocionalmente, tranquila, legal, mas que ela tá com dívida, que a vida financeira é uma bagunça. Tem que ser muito fora da curva, ela tem que ser muito outlier, assim, pra chegar e falar: "Cara, eu tô legal, eu tô cheio de dívida, mas eu tô bem". Aham. Porque na verdade, assim, pode ser que não esteja, porque se a gente for parar pra pensar, eu sinceramente eu olho assim, você tem dívida, tá com a saúde mental em dia, tem alguma coisa que tu não entendeu, Sim, que assim, você pode ter um problema muito grande ali na frente, se você não tem daqui a pouco uma reserva, se você não tem uma preocupação com o futuro ali e tal. As pessoas às vezes pautam essa conversa daqui: "Ah, mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã". Eu falo: "Ô meu anjo", todas as pessoas que eu já ouvi falar isso, nenhuma delas tinha mais de 75 anos. Então se você não tem 75 anos, a probabilidade de você morrer amanhã, estatisticamente falando, é zero. uhum, Sabe, se você não tem alguma coisa não é, então assim, você tá viajando, você tá querendo achar uma desculpa pra falar, porque você diz estatisticamente falando você tá errado, você não vai morrer amanhã, você vai morrer muito mais pra frente, né. É claro que todo mundo tá suscetível a isso, mas a gente vai deixar de não é se preocupar, a palavra se preocupar ela é mal empregada aqui, não é se preocupar, vai deixar de se planejar sim, para ter uma vida melhor amanhã. A gente precisa, eu vi esses tempos atrás um termo, assim, que eu achei legal, você precisa ter um pouco mais de empatia com você mesmo, sim, empatia consigo mesmo, você precisa uhum. se olhar pra Autocompaixão. com você do futuro. Todo mundo que fala: "Cara, se eu voltasse no tempo", Sim, se você voltasse 10 anos, 20 anos no passado e fosse conseguisse se encontrar consigo mesmo, você ia ser carinhoso, você ia ter cara, deixa eu te falar um negócio, você ia ter muito amor para falar aquilo ali. sim, Então faça o mesmo, projetando isso para frente, tenha esse mesmo cuidado, esse mesmo amor, essa mesma empatia consigo mesmo lá na frente, porque vai fazer falta. Porque cada dia a gente está ficando mais necessitado, e eu estou falando biologicamente falando, de ter uma segurança maior. sim. Então não dá para depender de Estado, não dá para depender dos Aham. outros, você tem que fazer por si. Que interessante, parece que você estava fazendo a minha sessão de terapia com o paciente agora. Que bom, que bom, Que a ideia é essa, legal. que bom. Falou o mesmo idioma É, agora, né, né, é que a isso. gente eu trabalho muito com isso mesmo, né. Mas está muito ligado, isso é as Sim, com pessoas que me procuram certeza. também para mentoria, olha, todos eu acho que até hoje fazem terapia. Aham. Fazem terapia, sabe. É, até para a questão do autocontrole, equilíbrio emocional, ansiedade, Uhum. estresse, tudo isso vai afetar ali nos comportamentos, né, como a pessoa percebe os fatos. Então realmente é uma coisa que precisa inteligência emocional, né.
Muito também, importante. que ajuda Exato. bastante, fazer terapia desenvolve bastante inteligência emocional. Stefania, finanças é comportamento, tá? Sim. Não é técnica. Eu resisto muito nessa coisa de quando a gente vai para a escola e eles falam: "Ah, o professor de matemática vai cuidar disso". Ah, é um troço que me eu entendo que ligam com matemática, Aham, vai ter que fazer conta, porque vai ter juro composto e tal. Mas, cara, finanças, educação financeira mesmo é comportamental, aham. não é de fazer conta, Sim, sabe? Pessoas que têm um nível comportamental muito bom nesse sentido, cara, às vezes, de novo, uma pessoa que é muito boa tecnicamente em investimento, mas não sabe gastar dinheiro, é sim. óbvio que ela vai ter muito mais problema do que alguém que consegue se controlar e tal, sabe o que que ele quer da vida ali e tal, Só. e faz os investimentos meia boca. O investimento meia boca vai vencer aquela Aham. flutuação louca lá que o outro tá fazendo, isso é básico, é comportamento. E o que que você diria, porque eu acho uma combinação muito arriscada, a impulsividade com o cartão de crédito. Ah, sim, Que dependendo você do caso, eu que você percebe sobre isso, a relação com o cartão de crédito? cartão de crédito é lindo, ele é maravilhoso, né, ele consegue fazer você deixar o dinheiro guardado por um pouco mais de tempo, você antecipa, você consegue ter um bem primeiro para pagar depois, você consegue transformar isso em benefícios, dependendo do cartão, etcétera e tal, lindo. Mas depende de comportamento. Se você não sabe usar isso, se as pessoas e muita gente está fazendo isso, tá, as pesquisas hoje estão mostrando muito isso daí. Se você está precisando usar o cartão como um complemento do teu salário, meu, cara, é a maior armadilha que você vai cair. Então pessoas que vêm, por exemplo, com problemas com dívidas, primeira coisa que eu já comento, eu falo assim: "Nós vamos ter que segurar esse cartão aí, ele é lindo, ele funciona muito bem, mas a gente vai ter que dar uma cortada, ele vai ter que usar dinheiro físico". O dinheiro físico, o cartão de crédito, até uma colega nossa de nicho, a Patrícia Lages, postou recentemente uma pesquisa falando que o cartão de crédito ele gera 25% a mais de despesa do que o pagamento no dinheiro vivo, por causa dessa percepção de que o dinheiro não está saindo, sabe. Aham, Natural, é fácil de entender isso. Então quando você precisa dar a volta em alguma determinada situação, o dinheiro físico é uma maravilha, porque aham. dói. Sim, Você tem que pegar ali e contar, sabe, pega teu dinheiro, vai lá, sei lá, uma parte dele sacou, tá no bolso, quanto eu tenho para gastar. É até legal para você controlar, é muito mais fácil, ó, eu tenho até isso aqui para gastar, sim. a hora que acabou aqui, acabou, tá. Então assim, dependendo do caso, de novo, dependendo de como a pessoa tá se entendendo ali, é Uhum. muito importante que ela tenha essa E uma pessoa que está com dívidas, que vai e faz empréstimo, né, que você recomenda? Uma dica, assim, que você dá? olha, não tem muito segredo, já tá com dívida, dívida não é legal, porque o juro é o basicão da educação financeira, o juro ele tem que trabalhar para você, ele é muito legal, mas ele precisa trabalhar para você, não contra. Mas como que a pessoa sai disso? Ai, aí depende muito do Lógico que tem caso, né. É, casos e mas casos, mas, assim, assim, uma coisa mais básica, assim, o primeiro passo, controle, né. Primeiro contratar o passo, Fábio. controle, né, é controle, é Fazer controle. mentoria, né. Não, às vezes não. É complicado, você sabe que a gente vive num negócio, assim, justamente a pessoa essa galera que é um determinado nicho que está com dívida e coisa e tal, é bem complicado de a gente falar de serviço, porque ela justamente é uma pessoa que já está com muita limitação Sim, ali, né, então olha, percebe como é difícil para dar volta. é difícil de sair, né. Mas ali ela vai ter que estruturar de novo a questão dos controles dela, como é que ela está fazendo isso, o que que ela como ela precisa entender o dinheiro, né, o quanto tá entrando e o quanto vai sair, é esse basicão, é esse beabá mesmo, né. Aham. Porque normalmente quando a gente vê pessoas endividadas, salvo raras exceções ali de alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, essa pessoa que está endividada normalmente é por descontrole, é comportamento. Sim, Então, tá faltando o beabá mesmo, sim. elas não têm controle, é muito difícil encontrar uma pessoa que tem lá registrado Aham. tudo, é com controles, beleza, mas tá com dívida. Sim, Muito raro. Então vai ter começando por aí, você já dá um grande passo, porque você vai olhar e falar: "Ah, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui", porque você vai ter que fazer a torneira jorrar menos água ali. sim. Quando a gente tem uma goteira dentro de casa, a gente dificilmente fala: "Não, precisamos de uma caixa d'água maior, porque tá vazando água lá no banheiro". A gente vai lá e conserta lá o vazamento que você tem. Você tem que parar com aquilo ali, não adianta você comprar uma caixa d'água maior para fazer mais, entendeu? É o mesmo processo, é o mesmo processo, né.
vai ter que pensar em dívidas com juros menores, vai ter que estudar isso, o que está fazendo para Aham. dar essa Tem volta. mais alguma coisa, Fábio, que você considera que é interessante falarmos sobre educação financeira, saúde mental, que de repente nós não falamos aqui? Que para Olha, você é um ponto, assim, muito importante? eu acho que a gente falou do ponto mais Sim. importante, que eu acho que é você se entender de fato. É Aham. você entender essa tua riqueza, sabe. É um dos pilares aí que eu trabalho, um dos princípios que eu trabalho sempre. Eh, e é muito difícil fazer isso. Você vai entender muito melhor do que eu. É de a gente tentar se isolar um pouco mais de um cenário muito contaminado que a gente está vivendo, principalmente das redes É, eu sociais. tô bem preocupada com isso. As redes sociais hoje contaminaram demais o nosso entendimento de a qual que é o nosso papel na Claro. sociedade, sabe? Inclusive, um vídeo que eu quero fazer, por conta dessa observação disso que você está falando, é sobre senso crítico. Eu quero convidar alguém para falar sobre senso crítico. É, isso é importante. Sinto, assim, que as pessoas estão perdendo essa habilidade, essa, né, porque a gente precisa ter, não pode, entrar em tudo que ouve, em tudo que vê, né. Uhum, Precisa ter exato. senso Precisa crítico, precisa analisar com questionar, né. exatamente. E eu quero ainda fazer um vídeo sobre É isso, isso. né. Se entender, né? Fábio, assim, tem alguma coisa que você poderia falar para as pessoas que estão ouvindo aqui o canal, da tua aprendizagem de vida, da tua observação, o que você poderia falar pra gente? Olha, Que você aprendeu, assim, a grande aprendizagem da tua vida que você pode compartilhar com as pessoas? grande aprendizagem da minha vida. Olhando tua trajetória, tudo que você já viu, estudou, ouviu. Nossa, tem tanta coisa aqui, Stefania, tanta lição que a gente vai tendo toda hora, né? E toda hora a gente vai mudando a forma de pensar. Eu acho que você se deixar mudar, eu acho muito importante, sabe? Você, às vezes, se permita determinadas trocas, Sim. sabe? Eu pensei até hoje que era assim, se permita reconhecer que talvez você mudou, não é que você estava errado, Aham. você estava certo para aquilo tudo que você conhecia até ali. Eh, Quando a gente faz um plano para 20 anos para frente, e passado esses 20 anos deu tudo certinho, certinho, você seguiu exatamente, deu tudo certo, nossa, eu planejei tudo e deu tudo exatamente do jeito que eu planejei. Tem uma coisa que deu muito errado nessa conversa aí, você não aprendeu nada. Sim. Porque você planejou há 20 anos atrás, você passou 20 anos sem aprender nada, porque se você aprende alguma coisa, é natural que você amadureça, que você mude a tua forma de Uhum. pensar. Então se você se permita mudar, se permita falar: "Eu mudei, não é que eu estava errado", pode ser que você estava errado, mas é que o estar errado é uma coisa que pesa bastante, mas Sim. até ontem, até antes de saber dessa informação nova, até entender esse novo processo, eu aceitava aquilo como correto e hoje eu acho que eu posso pensar diferente. É isso que vai fazer, às vezes, a pessoa, conseguir, financeiramente falando, se equilibrar, entender que ela não precisa, talvez, da casa maravilhosa, que talvez não, a casa mais bonita do bairro não tem que ser a dela, porque ela se sente cobrada por aquilo. Talvez os familiares vão ter que entender outras coisas e eles que aceitem, porque não é você que tem que transformar a vida dos outros, né. Então eu acho que é isso, assim, basicamente eu acho que se permita ir Sim, mudando, sabe. Eu acho que isso é legal, eu acho que sim. é um negócio Bacana. bacana pra gente se perdoar Sim. e conseguir se transformar, e conseguir mudar, e conseguir aprender, e conseguir fazer uma coisa diferente. Legal. Fala um pouquinho, assim, do que você está fazendo, o teu canal, né, o trabalho que você faz, até para quem tiver interesse de acompanhar o canal, por exemplo, ou Prof. fazer Fábio uma Chius, mentoria, né. legal. Lá no YouTube é Prof. Fábio Chius, lá tem canal praticamente, tem vídeo praticamente diário, né, a gente tem live num dia, vídeo no outro, live num dia, vídeo no outro, e assim tá indo, tem bastante conteúdo lá. No Instagram é Fábio Chius, e tamo aí, cara, chama a gente na DM, vamos trocar uma ideia, vamos ser mais amigo do nosso E a dinheiro. mentoria?
Mentoria também, quando o pessoal entende que aquele é o momento dela né, de fazer aquela determinada transformação, a gente tem esse trabalho também, a gente desenvolve os pilares da CPI das finanças pessoais. A CPI é uma coisa, é um método que eu criei há 16 anos já, ele vem amadurecendo e muda também, é uma coisa que muda a cada pouco, mas a base dele é a mesma, né? Controles, planejamento, Aham. investimento, essa escadinha, e eu ajudo as pessoas a fazerem isso, a elas se entenderem nesse processo, a elas se livrarem de um monte de crença contaminada que o brasileiro tem aí, de achar que a escassez é tão bonita, que a riqueza é tão feia, a gente tem que amadurecer isso também. E aí a gente vai transformando isso, né? Na mentoria a gente vai fazendo esse processo, a gente vai vendo onde que a pessoa precisa trabalhar mais, se é mais em controle, se é mais em Sim, planejamento, né? E aí é um trabalho bem bacana. Mas também acompanha a gente aí que cada pouco tem uma novidade. legal. Eu quero agradecer a todos por assistir o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, também a mesma coisa no canal do Fábio. Logo mais eu vou fazer mais vídeos sobre outros pilares, sobre psicologia e temas da saúde mental. Então, por hoje, obrigada e até a próxima. Obrigado.